Saudações, amigos rockers, tudo bem? Eu sou o Fred, esse é o canal Papo de Rock. E hoje vamos fazer aquele vídeo legal, né, cara, que todo mundo gosta de ver, que é o vídeo de aquisições. E aqui eu vou mostrar os destaques. Não vou encher o saco de vocês mostrando um monte de coisa aí desinteressante. Vou mostrar os discos mais interessantes aí que eu peguei esse mês de abril. Um mês atípico, onde eu acabei pegando muita coisa. Aí eu de novo aí, né, cara? Não sei quantas vezes eu já falei isso, né? Mas é o seguinte, cara, eu vou resumir aí o que foi que aconteceu, né? Porque na verdade não era para ter pego tanta coisa, mas tem um vendedor que eu pego discos, vendedor da internet, né, das redes sociais, eu pego disco com ele há muito tempo. E geralmente ele envia para mim, acho que ele faz uns 3 ou 4 no máximo envios por ano, assim, para mim, né? E a gente tem uma broderagem muito boa. Ele meio que semanalmente ele passa para mim os títulos que ele consegue, né? Os títulos que ele, as listas, né? Que ele, dos títulos que ele tem à disposição, e eu vou escolhendo, né? Eu digo, cara, quero esse, e ele vai guardando, né? Ele vai guardando. Quando chega uma quantidade assim boa, né, para 15, 17, aí eu peço para ele fechar e enviar, né? E como ele já me conhece há muito tempo, ele ajeita as coisas, né? Facilita o pagamento, parcela, eu pago em várias vezes, pago depois, né? Então assim, né, cara? Por conta disso eu peguei vários títulos, né? Fora esses títulos que eu peguei com ele, peguei também alguns títulos lacrados aí de CDs que saíram aqui no mercado nacional. E, cara, eu tenho plena consciência que esses títulos que estão saindo aqui é uma questão de oportunidade, porque são títulos que em breve, cara, vão estar indisponíveis e eu acredito piamente que não vão ser relançados, não vão ser reeditados nem tão cedo, né? Talvez nunca mais sejam reeditados, cara. Eu tenho quase certeza disso, né? O mercado de CD está cada vez mais encolhendo no mundo inteiro, né? Então vamos lá, né? Vou mostrar para vocês alguns títulos aí que eu peguei. São bandas que eu não tinha nada, então eu resolvi pegar algumas coisas. Teve disco aqui que eu peguei para conhecer e aí quebrei a cara. Vou explicar o porquê, né? E teve coisas aqui, cara, que assim, foi um achado, né? Peguei num preço muito bom. Então, vamos lá, né? Bom, o primeiro aqui que eu vou mostrar para vocês, esse aqui do Eloy, cara. Esse aqui é um Digipack. Primeiro disco do Eloy. Eloy é aquela banda alemã, né, de rock progressivo. Esse disco aqui, cara, esse disco é bem legal. Olha só. Tipo uma tampa de bueiro, né, que se abre de uma lixeira, alguma coisa assim, né? Então, aqui tá o disco. Tem um encarte aqui, ó. Então, assim, foi bem legal, né, conseguir esse disco. Olha, ainda tem um encarte aqui da gravadora, que é a Brain. Tem alguns discos de bandas alemãs como Jane. Vou mostrar aqui para vocês rapidamente, né? Ó. Guru Guru, Osmund, Kimping Me, Cluster. Bem legal isso aqui, né? E aqui o encarte do disco, né? Grande Eloy, cara, grande. Bandaça, né? Gosto pra caramba. O Eloy não tem disco ruim, né, cara? Tão nativo até hoje. Nunca ouvi um disco ruim do Eloy. Banda do Frank Bonneman. Cara aí por trás, ou melhor,
à frente, né, do Eloy, esses anos todos, Frank Bonham. Então foi bem legal conseguir esse disco, e um preço muito bom, me custou R$ 50. Isso aqui tá fora de catálogo, é edição da Philips, cara. Puta merda, velho. Ainda tem 3 faixas bônus, velho. Então, primeiro aí da lista, né? Deixa eu ver aqui, vou mostrar primeiro os usados, né? Depois eu mostro os CDs novos. Cara, o Van Halen, ou Van Halen, né, como você preferir, é uma banda que eu só curto a fase do Dave Lee Roth. Muita gente acha que a fase com o Sammy Hagar é a melhor, né? Porque o Sammy Hagar teria mais técnicas vocais e tal. Eu discordo, sabe? Eu gosto muito da fase com Dave Lee Roth e não gosto de nada da fase do Sammy Hagar. Mas eu resolvi dar uma oportunidade, né? Que eu não sou um cara muito radical. O cara tava vendendo esse disco, esse vendedor aí, né? O disco do Van Halen, o 5150, eu resolvi pegar, né? Esse aqui. E, cara, confesso a vocês que não continuo não gostando dessa fase aí, né? Dizem que esse é o melhor disco aí com Sammy Hagar, né? Eu acho que é mesmo, pelo menos em tudo que eu já li, com as pessoas que eu já conversei, que gostam, né, dessa fase. Mas, cara, sinceramente não dá, cara, não curto, sabe? E insisti, né, eu digo, não, cara, no dia que eu pegar um disco e ouvir o álbum, né, diferente de estar ouvindo MP3 ou stream, com certeza eu vou curtir, mas tá feita aí a prova dos 9, né, e não deu, né. Outro disco, cara, que eu peguei, que é um cara assim que acho que eu não tenho nenhum disco dele. Eu tenho da banda do Mercyful Fate, que é o Melissa. E aí esse vendedor tava vendendo esse Conspiracy aqui, né? Do King Diamond. A edição nacional da Roadrunner. E aí eu resolvi pegar e curtir, cara. Eu gostei. Ele aqui, inclusive, está cantando de forma mais sóbria, né? Não está cantando com aqueles agudos tão estourados, né? Que ele costuma cantar. E achei esse disco bem legal. King Diamond tem coisas legais, né? Eu lembro na época de colégio que alguns amigos andavam com o vinil do Abigail, né? Para cima e para baixo. E eu lembro de ter ouvido alguma coisa e não tenho nada assim muito dele, né? Esse é o primeiro disco dele aí que eu pego. Mas legal, gostei de ter pego esse disco, né? Outro disco aí que eu peguei, que é um cara que eu só gostava do primeiro disco, mas de um tempo pra cá eu comecei a ouvir os discos subsequentes, né? Os 2 subsequentes e agora o quarto e o quinto, que eu tô falando do Ozzy, né? Do The Ultimate Sin, que é o quarto disco solo dele. Cara, muito bom esse disco. Eu já conhecia esse disco assim de algumas faixas isoladas, como Secret Loser, que é da trilha do filme A Aparição, The Wraith. Eu tenho uma trilha sonora e uma coisa puxa a outra, né? Essa capa é horrorosa, né, cara? Com essa porcaria assim desse detalhe. Mas a capa, dentro tem a capa inteira, né? Aí eu viro assim mesmo, correndo o risco aqui de machucar um pouco o encarte, e mantenho assim, né? Porque eu não aguento olhar para essa porcaria de capa que eles fizeram aí, né? Com esse detalhe verde, Então tá aqui o Ultimate Sin, ótimo disco aí do Ozzy Osbourne. Inclusive,
para manter a capa assim eu tenho que guardar o contrário, né? Mas eu prefiro do que ficar olhando para aquela coisa verde lá, horrorosa, que eles fizeram, né? Deixa eu colocar aqui com jeito, que ele acaba saindo aqui do trilhozinho aqui que prende, né? Pronto, tá aqui, ó. Ozzy Osbourne, The Ultimate Sin. Ainda quero pegar o No Rest for Wicked, né? Que é o disco depois desse. E depois do No Rest é o No More Tears que eu tenho, né? Que é um disco muito bom também. E aí eu fecharia aí os discos do Ozzy que me interessam, né? Os 6 primeiros discos, né? Me falta apenas o No Rest for Wicked, mas é questão de tempo, né? Esse disco saiu aqui no Brasil. Outro disco de uma banda que eu também não tenho nada, mas curta assim, né? De leve, mas vou a partir das oportunidades que surgem, vou pegar mais alguma coisa. É o Halloween, né? Esse aqui é o Keeper of the Seven Keys parte 1, né? O 2 é muito bom, né? Preciso pegar o 2 assim que tiver a oportunidade. Keeper of the Seven Keys parte 2. Mas esse aqui é um bom começo, né? Para quem não tinha nada. Agora eu tenho esse aqui, né? O parte 1, Keeper of the Seven Keys. Aqui é uma edição nacional também, né? Uma edição nacional. A capa é bem simples, ó. E é um disco muito bom, cara. Já dei uma boa escutada nele. Vou ouvir mais vezes. Ouvi uma vez só. E peguei outros dois aí do Halloween, mas esse é o destaque que eu trago aqui, né? Os outros dois eu mostro aí em outra oportunidade. Esse daí, sem dúvida, é o melhor dos que eu peguei, né? Os outros dois não são tão importantes assim, na minha opinião. Cara, para fechar aí a discografia do Bang, né? Peguei esse disco aqui, o Anopheles, o último álbum lançado aí pela banda, em 2023. Esse disco saiu aqui no Brasil pela Hellion. É um disco muito bom, cara, muito bom. O Bang eu já fiz vídeos sobre eles aqui no canal. Eles lançaram 3 discos ali na década de 70, né? Retornaram no final dos anos 90. Todos os discos dele, após o retorno, saíram aqui no Brasil, estão disponíveis. Aí saiu pela Hellion, né? Esse é o terceiro disco após a volta. E os 3 saíram pela Hellion. Além desses 3, saiu uma coletânea muito boa pela Hellion também, que pega a fase inicial deles ali nos anos 70, né? Excelente, excelente a coletânea. Eu também comprei essa coletânea há um tempo atrás aí. Bom, agora eu vou mostrar os discos novos que eu peguei, né? Estão todos lacrados e disponíveis aí no mercado brasileiro. Peguei com minha amiga Mariane Franco, a Mari, vendedora lá de São Paulo, ela que trabalha com Wiki Metal, Hellion, gente finíssima, né? Ela é esposa do cara lá da Rock Brigade. Peguei esse disco aqui, ó, Fates Warning, muito bom, cara. Esse disco está disponível aqui no Brasil, né? Pela Encore Music. Esse disco chama-se Perfect Symmetry. Parece título de disco do Engenheiros do Havaí, né? Mas é um disco do Fates Warning. Aí aqui temos aqui um Ob, um dos maiores clássicos da história do prog metal em CD pela primeira vez no Brasil. Esse disco, se eu não me engano, cara, ele foi lançado em 89. Muito bom disco, viu? Recomendo aí os amigos aproveitar a oportunidade que o disco está disponível aí, né? Ninguém sabe por quanto tempo, e certamente não teremos outra reedição desse disco, né? Ainda com a Mariane eu peguei
Outro disco aí lançado no Brasil, né? O Hats, o Invasion of Your Privacy. Disco clássico aí, né, cara? Do Hat, do hard rock anos 80, né? Disco lançado em 85, é um dos grandes discos da banda. Disco lançado aqui pela Wiki Metal, em parceria com a Atlantic, que é a gravadora aí do Hat na época, né? E, cara, muito bom disco. Uma edição aqui especial, né? Com luva. É um CD normal, né? De acrílico com a luva aqui de papelão, né? Eu não deslacrei ainda, né? Mas conheço esse disco aí dos streams, né? Do MP3. Fechando aí com o terceiro e último disco que eu peguei com minha amiga Mari, com a Mari, o Dokken. Esse aqui, cara, saiu também pela Wikimetal. Ele é da Elektra, né? Gravadora Elektra, gravadora clássica aí, né? Que lançou The Doors, Television. E esse disco é um clássico aí do Dokken, né? Back for the Attack, de 87. Descasso, muito bom, cara. Muito bom mesmo. Recomendo também que vocês aproveitem essa oportunidade, né? Agora tenho aqui mais 3 discos. Esse aqui eu peguei no Shopee. Europe, Bags of Bone. Cara, o Europe é uma banda que eu rasguei a boca aí, né? Porque é uma banda que eu não gostava. Até que eu comecei a dar uma oportunidade para a banda. E esse disco, que é um disco até recente, ele saiu daqui no Brasil pela Hellion também. Hellion e Zeppelin Records. É um disco 2012. Cara, muito bom disco esse aqui, Bag of Bones. Muito bom mesmo, do Europe. Europe é aquela famosa banda dos anos 80, né? Do hard dos anos 80, de Final Countdown e Carrie. Outro disco que saiu aqui no Brasil, né, cara? O Alcatraz, ó. Esse disco é o segundo álbum do Alcatraz, Disturbing the Peace. Disco que consta aqui com Graham Bonnet nos vocais, Steve Vai nas guitarras, o Gary Shea no baixo, o Jan Uvina na bateria e Jimmy Waldo nos teclados. Esse disco é duplo, edição brasileira, né? Dupla, lançado aqui pela ST2. Cara, eu acho que esse disco aqui saiu no Brasil, mas já deve estar fora de catálogo, viu? Dei sorte aí ter conseguido, ele tá lacrado. Peguei ele com o vendedor, com o mesmo vendedor que eu mostrei os primeiros discos aqui, né? Os discos usados. Ele tinha esse disco, eu nem sabia que estava lacrado, né? Ele colocou lá junto com os outros. E é muito bom, ele vem com o disco ao vivo. Ele vem com o disco, né? O original Studio Album. E o disco 2 é com um Preview Release Live Album. Gravado em 10 de outubro de 84 no Japão. Cara, nem ouvi ainda, mas deve ser muito bom, hein? O Alcatraz também é uma banda que o Yngwie Malmsteen tocou, né? Cara, e fechando aí, né, com chave de ouro essas últimas aquisições. Olha só. Zero, meu amigo. Vocês sabem que eu tava louco para pegar esse disco, né? Inclusive eu tinha desistido de pegar porque tem uns malandros aí pedindo R$1.000, R$500. Olha só que maravilha. Encarte. E aí eu consegui esse aqui no Mercado Livre num preço muito bom, né, cara? 10 vezes mais barato aí do que esses discos desses malandros aí. Já com frete incluso e tudo. Então, fiquei muito feliz aí de encontrar esse disco, cara. Zero, obra completa. Os 2 álbuns lançados aí pelo Zero, né? O Passos no Escuro e o Carne Humana.
Cara, é uma curiosidade aí a respeito do Zero, né? É uma banda que o pessoal não costuma dar muito valor, até eu mesmo, né? Eu já tive esse Passos no Escuro, eu tive em vinil. Eu tava pesquisando outro dia lá no Hate Your Music, eu ia fazer um vídeo, tava dando uma olhada no que eu tinha lá de synth pop, né? E eu tava pesquisando os discos importantes, das bandas importantes do synth pop. O Hate Your Music é um site internacional, né? Vocês sabem. E tava lá, cara, o Zero, os 2 discos do Zero aparecendo lá, single, músicas do Zero, no meio das bandas internacionais lá de New Romantic, de synth pop. Eu fiquei surpreso quando eu vi, né? Quando eu vi isso. E cara, é uma banda muito bacana aí, né? Do rock nacional dos anos 80. Só lançaram esses 2 discos. Na verdade, o primeiro é um mini LP, né? Com 6 faixas. Já o segundo aqui, o Carne Humana, é um disco cheio, né? E eu tava muito doido para pegar isso aqui, né, cara? Em original, eu tinha uma cópia. E dei sorte aí, né? Dei sorte, consegui pegar esse disco aí para encerrar aí meu sofrimento, né? Porque fazia muito tempo que eu tava querendo pegar esse disco e não conseguia, né? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que seja proveitoso aí para vocês. De repente, eu não sei se vocês sabiam que esses discos estavam, alguns deles, como eu falei aqui, disponíveis aqui no mercado, né? Aproveite, cara, porque cada vez mais a produção de disco, de CD está diminuindo. O Brasil é um dos poucos lugares aí do mundo que ainda se fabrica CD, não sei se vocês sabem, mas hoje a produção de CD assim mais significativa e efetiva mesmo, cara, se limita ao Brasil, Estados Unidos e União Europeia, cara. É isso aí. Japão, mas o Japão já é uma coisa bem mais inacessível, né? São esses os países aí que produzem discos aí ainda hoje. Nosso paizinho aí tá no meio, né? Disso aí, né? Então valeu, galera. Um abraço, deixa aí seu joinha, né? Comente, compartilhe o vídeo, me ajude aí a divulgar o canal, né? Para pessoas que curtem esse tipo de conteúdo. Não adianta passar para quem não gosta, para quem não acompanha, né? Eu não tenho essa ambição de converter pessoas que não gostam de rock, mas quero que esse tipo de conteúdo alcance pessoas que gostam de discos e de rock, né? Então é isso aí, galera. Valeu, um abraço aí, até o próximo vídeo.